Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Bianchini, eu sou um dos editores da revista Mundo Estranho e eu estou aqui com a gloriosa Luísa Wolff, nossa repórter. Oi, pessoal. E com o Marcos de Lima, nosso designer. E aí? Hoje nós vamos falar de Game of Thrones, que encerrou sua 7ª temporada ontem, com um episódio bem emocionante, bem bombástico. Vai ter spoilers, então se você não viu, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Fecha aí e volta depois. E a gente vai comentar, então, assim, todos os pontos importantes e o que a gente espera que a série vai entregar no ano que vem, se é que a série vai voltar ano que vem. Né? Tem isso. Se vocês quiserem mandar perguntas, a gente vai estar acompanhando aqui e só falar, a gente vai responder, beleza? Então, gente, vamos começar pelo começo do episódio, né? Que tem a aguardada reunião dos 5 protagonistas e de quase todo o elenco da série, né? Aliás, antes disso, eu queria falar sobre o começo real, que é aquela cena que a gente não tinha certeza se era Highgarden, se era Porto Real, né? Ficou confuso não ficou no começo. Tão claro, não. O episódio abre com aquela cena dos Imaculados, informação, depois aparece os Dothrakis. Como um monte de coisa na temporada, a gente ficou um pouco confuso. Aliás, falando dos Imaculados, né, a gente teve essa dúvida também, que a gente não sabia o que tinha acontecido com eles direito, porque eles estavam em Casterly Rock primeiro, aí não apareceram mais, a gente achou que eles estavam presos lá, mas aí do nada eles apareceram. Não explicaram. Acho que foi no segundo episódio que eles invadiram o Casterly Rock. E aí a gente ficou com a impressão de que eles estavam encurralados no castelo, porque os Greyjoy apareceram no final do episódio com a frota. E eu, pelo menos, esperava que fosse acontecer uma batalha. E aí esse episódio já começa com os Imaculados lá em Porto Real, de boa, não aconteceu nada. De algum jeito eles saíram de lá, mas não ficou nada meio claro. como que uma parte da trégua que eles deram pra poder se reunir lá, né? Porque eles não teriam como sair tão fácil de lá. É a única explicação, né? Mas no fundo é um furo de roteiro. Eles podiam ter explicado isso. O Felipe Aron tá perguntando por qual motivo a série só volta em 2019. Eu não sei, na verdade isso é um rumor, ainda não está confirmado. Já saiu em vários veículos, mas saiu como uma hipótese, não como uma certeza. Então a gente não sabe. A gente vai ter que esperar a HBO fazer um pronunciamento oficial. Né? Bom, em seguida a cena do encontro. O que você achou, Lu? Eu achei muito boa. Eu gostei dos diálogos que tiveram. O Tyrion, como sempre, arrasando muito. E a Cersei também. Melhores personagens. Eu acho que a Cersei tá arrebatadora nessa temporada. Eu acho que ela tá muito. Aliás, a Cersei, pra mim, ela ficou com um grande papel do episódio, que foi a grande virada do episódio, né? Tipo, ela que orquestrou tudo ali, que foi uma das únicas coisas, pelo menos, que pra mim surpreendeu nesse episódio. Foi a virada da Cersei, que começa tudo nessa reunião, né? Quer dizer, começa não, mas enfim. Acho que ela já tinha orquestrado isso antes, mas enfim. Os cinco não, o Jon Snow, a Daenerys e a Cersei se juntam para discutir uma trégua para se unirem e lutarem contra o exército dos mortos, né, que está marchando ali para a muralha. Só que o acordo começa meio trêmulo, né? A Cersei exige para que ela participe, que o Jon Snow a reconheça como rainha, né? Que ele dobre o joelho. Tudo isso mesmo depois de ver o morto que eles levaram lá, né? Parece que ela levou susto e tal, mas ela ainda manteve lá a pose dela de rainha soberana. Mas assim, vocês não esperavam nenhuma reviravolta mais fogo vivo? Não sei. Eu esperava muito fogo vivo aí, porque depois do final da temporada passada... A Cersei mostrou que ela pode explodir qualquer coisa a qualquer momento. Eu achava que, assim, a Daenerys não estaria tão passiva nessa reunião, porque eu achei que ela estava muito comportada, muito de boas, assim. E eu esperava que alguém... que eles fossem discutir, eles fossem, em algum ponto, começar a brigar. E nessa briga alguém ia morrer. Porque seria meio que, assim, uma forma de mostrar que, mesmo tentando, eles não iam conseguir entrar em acordo. Que de fato é o que aconteceu, né? Eles acham que estão no acordo, mas eles não estão. Eles não estão. Então eu acho que assim, foi muito pacífico, né? Eu acho que tá faltando uma coisa que aconteceu a temporada inteira, na real. Acho que faltou consequência nas ações, sabe? Tipo, não rolou nenhuma ação assim com muitas consequências pesadas. Mesmo quando a Cersei ficava ameaçando matar, tipo, o Tyrion ou o Jaime. Tipo, nada foi. Duas vezes nesse episódio. Né? E a Cersei, ela explodiu o septo
Com o tio dela dentro. E eu tava realmente esperando alguma morte de algum desses protagonistas nesse episódio, assim. Eu achei que a temporada ia fechar com alguma morte muito, muito marcante deles. Uhum. E, né, não. Não. E não, a gente ficou esperando, não veio. O Rafael, nosso estagiário, mandou uma pergunta pra gente. Vocês acham que o último livro será lançado antes do final da série? Qual será a relação entre a última temporada e o último livro? Será que esse atraso tem a ver também com o lançamento do livro? Meu, eu acho... Faltam 2 livros pra acabar a saga, então com certeza o último não vai ser lançado. E pelo que o George Martin tá falando, já não tem mais nada a ver, né? Ele já deu declarações assim, dizendo que o livro é o livro Vocês e agora acham a série é a que é tão série. diferente assim? Eu acho que os pontos-chave são iguais. Eu acho que tipo, deve ter esse algumas lance coisas... do Jon Snow com a Daenerys, tudo isso vai ser canônico no final. Mas eu acho que tem algumas coisas que vão mudar, assim, mas vão ser detalhes. Ele mesmo já falou que nesse livro novo, por exemplo, as pessoas que morreram na série, Ainda algumas vão estar viva, lá. né? Então eu acho que algumas coisas vão ser bem diferentes, sim. Acho que não tem muito a ver. Sim, e também assim, talvez o 6º livro saia a tempo. Eu duvido, na real, porque ele promete esse livro... da próxima? Acho que sim, né? Se for em 2019... Depende, se for em 2019, Depende aí como o que livro vai sai. lançar. Mas, a princípio, eu acho que não. Ele disse recentemente, o George R.R. Martin, que vai ter um livro provavelmente em 2018. Que ou vai ser o próximo da história, né? Que é o Winds of Winter. Ou vai ser um spin-off que ele está fazendo lá. Mas que provavelmente vai ter alguma coisa nova de Westeros em 2018. Vamos para o segundo ponto mais importante desse episódio. Sansa e Arya? É, claro. As E o meninas Interfell tá Stark. viva. Vocês sabem que no domingo mesmo, antes de ver o episódio, eu tava vendo uma teoria na internet que, tipo, tava meio especulando o que ia acontecer com as duas, sabe? Se uma ia matar a outra, se elas iam brigar e dividir a casa ali. E esse artigo especulava que o melhor cenário possível é que as duas estavam em conluio pra derrubar o Mindinho. Sim. E aconteceu isso, né? Não, calma. Mais ou menos em conluio, né? Porque eu acho que a Sansa, ela tava com medo de verdade e a Arya tava ameaçando ela de verdade. Eu acho que sim. Eu acho que em algum momento ali a Sansa sentou pra falar com ela e falou, ó, tá rolando isso, o Mindinho fez isso, Tá, isso. mas aí porque... esse momento foi entre a conversa final dela Sim. com o Mindinho e ela chamar a Arya pra ir pra lá pra... Pode ser. julgamento. Na verdade, a sentença de morte do Mindinho foi quando ele tentou jogar uma contra a outra lá naquele episódio que ele fez a Arya achar aquela carta. Tipo, isso já Certo. era óbvio que ele ia Pra assinar. gente. Sim, pra gente, mas eu dizer, eu nunca acreditei que a Arya e a Sansa fossem brigar. É, Porque Eu também não. a Sansa não é mais boba que nem ela era lá na primeira temporada, e a Arya também nunca foi. Então, eu acho que foi meio que esse problema, porque a gente viu as duas personagens crescerem muito ao longo da série. Então, quando surgiu esse plot, né, esse roteiro em que ele joga uma contra a outra, e as duas começaram a cair nessa história, nós, espectadores, nós ficamos incrédulos, porque a gente sabe que elas já estão muito além de cair nesse tipo elas já não de caem armação, mais. sabe? As duas já cresceram demais pra ficar caindo nessa. E por esse motivo, eu acho que essa trama ficou meio boba. Eu acho que ficou um eu pouco achei meio óbvio. boba, mas Tipo- talvez eu veja um pouquinho de sentido porque elas cresceram. Beleza? Não, mas sim. elas cresceram separadas. Sim, Tipo, elas já não se entendiam muito bem no começo da série. E eu acho Tá. que a distância e o caminho que elas percorreram separaram muito elas e depois você não volta. Isso assim, que então... deu um embasamento mínimo ali pra que isso tenha acontecido, mas eu realmente acho que não foi Mas de qualquer surpresa. forma, a gente não acompanha o raciocínio delas que leva a essa conclusão. O que a gente vê é elas meio que caindo na história, né? E por isso ficou meio que um tom de farsa, assim, sabe? Tipo, a gente achava que era uma coisa, mas não era, mas o que aconteceu, a gente não viu acontecer. Ficou meio no ar, assim. Eu achei que ficou meio mal cozinhado essa história. E tem uma coisa muito importante, né, gente? Que o Bran tava lá. E ele vê tudo. Ai, mas E ele o já Bran- tinha dado uma intimidadazinha, assim, no Mindinho. Tipo, eles... mas ele tá fazendo quase nada também. Ele tá fazendo quase nada, mas na real ele pode fazer muita coisa. Ele pode que fazer ele não muita tá coisa e querendo. não tá fazendo. O Bran é um É. grande enigma, porque agora, em teoria, ele pode ver tudo, só que o que ele usa dessas visões, assim, de fato, pra intervir na história é muito pouco. É. E a gente não sabe por quê, a gente não sabe se ele eu acho que sente ele ficou obrigação. com um pouco
depois do Holdo, eu acho que ele ficou meio receoso em ficar voltando. Então, mas eu né? também achei isso. Mas aí, por exemplo, ele não tinha falado nada sobre o parentesco do Jon Snow, tal, dele ser um Targaryen. Aí eu pensei, vai ver que ele tá esperando o Jon Snow voltar pra Winterfell pra contar pessoalmente. Tá preservando uma privacidade dele. Mas aí chegou o Sam no episódio passado e ele falou assim, porque... não, Targaryen, do nada, tipo, uma pessoa X. Eu falei, em vez de contar pras irmãs, né? Um pouco mais importante. Sim, né? Aliás, o encontro deles também mostra uma coisa que eu achei meio chata da série, assim, tipo, o Sam, ele ouviu a Gilly falar, mas isso não é mostrado na tela, então ele parece ser sempre um babaca parece com ela, que na hora que ela falou, parece que ele meio que ignorou ela, assim, só tava que meio ele bravo. teve que transcrever aquilo, real. A gente Sim. sabia que ele tinha que transcrever, mas ficou parecendo que, tipo, seria uma coisa jogada, né? Ele não teve esse momento de descoberta, né? Tipo, Não. de ler isso e falar, putz, E dar uma importância, isso muda a né? história inteira, sabe? Não, quando a gente vê ele lidando com a carta, pra ele é como se fosse qualquer coisa, sabe? E a gente fica até com raiva, porque, poxa, como é que você ignora esse fato que pode mudar tudo, sabe? E foi, na minha opinião, é um furo de roteiro. Eu não consigo justificar isso, assim, com as intenções dele, sabe? Eu acho também que foi furo. Sim, pra mim foi um furo. Tá bem furado. Gente, né? meu momento favorito nesse episódio foi o diálogo entre a Cersei e o Tyrion. Foi bom, Maravilhoso. Foi muito bom. E a Cersei tá muito usando essa gravidez, se é que ela é real. Não, eu acho que é real. Agora Eu também acho que é real. Ela não Porque precisa ela mais tá fingir. manipulando muitas pessoas com isso. O próprio Tyrion. Manipulando, Nesse não sei, eu acho que é mais ela fez importante o que pra ela ela queria. do que pros outros. Agora, entendendo que é real, porque Não tipo sei. um motivo dela continuar querendo Porque fazer as coisas. como ela conseguiu convencer o Tyrion foi fazendo assim, ó. Ela ficou assim uma meia hora, ó. Ela ficou... E ela não- Estou grávida. E ela não bebeu o vinho. E ela não bebeu o vinho. Ela deixou bem óbvio pra ele que ela tava grávida. né? 6 temporadas só. Só na bebedeira, Depois nada. mas eu achei bem legal. Eu achava, na real, honestamente, que a condição dela pra entrar na guerra ia ser, tudo bem, mas eu quero que meu irmão fique aqui. O Tyrion, sabe? Eu quero ficar com ele de refém. Pode Que ser, eu não tinha pensado nisso. pra mim ia ser a coisa mais lógica, porque é ele quem ela mais odeia. Né? Então qual o sentido dela deixar ele embora depois que ela tem ele? Tem ele ali do lado, né? É verdade. Eu achei estranho isso. Um pouco. Mas eu não achei que ele corresse risco de morte. Não, eu também achei que não. Não achei que ela fosse. Pra mim, o Jaime correu mais risco do que ele. Do que o Tyrion. Eu achei que ele fosse achava que ele morrer ia morrer sério naquela ali. hora. Eu achei que a morte dele, E na eu hora que acho- começou, foi, vai ser essa morte que vai fechar a E eu temporada. acho que naquela hora ela realmente, tipo, tinha ordenado meio que pra matar de verdade, sabe? Então. Tipo, no ela Tyrion mexe a foi uma cabeça, coisa assim. meio... Porque ela já sabia que o Tyrion era inocente da morte do Joffrey, né? Então ela tá meio que, tipo, relevando um pouco. Sim, mas tem um fato também que, assim, talvez o Jaime não possa morrer agora porque existe toda a teoria de que ele vai matar a Cersei. Sim. Né? De acordo com a profecia que está no livro, a Cersei vai morrer pelo Valonqar. Mas essa teoria também nem apareceu na série, então... Então, a teoria não aparece na série, ela aparece só nos livros. Mas muita gente acha que vai ser isso. Aham. E eu tenho muito a noção de que, nesse sentido, eles vão seguir o livro. Qualquer que seja o desfecho que o George esteja preparando. Aliás, falando em desfecho do livro, a gente tem que falar também da cena Jon Aerys, né? Vamos conversar sobre Jon Aerys. Verdade, a gente precisa falar disso. Que também era uma coisa que todo mundo tava esperando, mas mesmo assim a gente ficou feliz. Olha, então... Era previsível, mas... Eu não sei, eu acho que o modo como o casal foi feito acabou muito artificial na série. Né? Porque, eu não sei, a Daenerys é uma pessoa que ela não se encanta fácil com as pessoas, sabe? Ela é uma pessoa que foi abusada, foi vendida, foi estuprada. Ela não vai simplesmente chegar assim e, tipo, falar, não, você é um cara muito legal. Mas o vou Jon me Snow apaixonar é um por cara você. muito legal, Mas ele é é que encantador. a gente perdeu um monte de tempo que eles passaram juntos em Pedra do Dragão. Ele passou pelo menos um mês lá, eu imagino, certo? Sim, Deve ser. E nesse momento... trocando eles olhares com ela. Trocaram olhares, Rolou um conversinha, flerte. flerte. Quando Flertaram eles- publicamente lá na frente da Cersei. Rolou um chaveco por Quando eles não estavam... Foram pro cantinho lá no Dragon Pit. Quando eles não estavam discutindo política, eles estavam se pegando. Tem alguma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta do Ângelo Otávio. Mas e o olhar do Tyrion na hora do momento Jon Aerys?
que vocês acham? Que o É, Tyrion Eu tava achei pensando muito ali? creepy. Ele lançou um olhar muito esquisito ali. Eu não sei, Tipo- eu não soube como interpretar, mas pareceu uns ciúmes ali. Será ciúme? Eu acho que ele Sei. tava tipo... Eu acho que ele. Ou ele tava pensando, a gente vai se ferrar por causa disso? Eu acho que ele tava pensando a gente vai se ferrar por causa disso. É. Porque eu acho que ele vê a Daenerys, não o Jon Snow, ele vê a Daenerys como a solução pra guerra. E, inclusive ele falou pra Cersei, eu apoio ela porque eu acho que ela vai fazer bem pro mundo. E ele, o fato dela estar se comprometendo com o Jon Snow, ou seja, ela tá abrindo mão da estratégia dela por amor, pra ele é um passo errado. Tudo bem que assim, essa faz temporada sentido. provou que o Tyrion nem sempre é o melhor O estrategista Tyrion de errou guerra, muito, né? O Tyrion errou muito nessa temporada. Ele erra. A obsessão dele em pegar o rochedo lá custou muitos soldados e tal. Mas enfim. Mas isso que é legal nele também, né? Ele é humano, né? Ele Ele não é é. perfeito. Tem mais alguma pergunta? A gente tem uma pergunta sobre a parte final agora, que é os White Walkers, A né? muralha. Na real, é sobre o dragão. Todo mundo o Felipe Arão tá perguntando como o dragão de gelo pode morrer, se é pela lança de gelo, vidro de dragão, ou se ele pode voltar a viver, mesmo se matar depois, porque, Ixi. não sei, né? Como assim? Reviver de novo? A gente acha que Existe não. algum ponto que não pode mais ser transformado em White? Eu acho que é só uma É que eu vez, acho não é? que ele já tá totalmente transformado, porque tem o Benjen Stark que ele é uma metade ali, né? Ele parou no processo, parece. E tem o Montanha também. Como que vocês até acham? o Cão chegou pra ele nesse episódio e falou, você já sabia, não sei o quê. Você Mas sabe como bem vocês do que eu tô acham falando." que o dragão de gelo morre? Eu acho que é ele com morre vidro. com fogo? Eu acho que ele vai Não. Não, eu acho que ele vai morrer com um vidro de dragão Eu também. acho também. Porque acho vai que ser... ele fica igual o exército, né? Talvez. igual É, o Vice. Ele verdade. vai... É. Se você atingir ele com vidro de dragão, obviamente tem que ser grande, ele vai desmanchar, que nem os outros. Eu acho que o ponto fraco é o mesmo. Eu gosto de pensar muito nos escorpiões que a Cersei fez. Eu acho que eles podem ser úteis no momento posterior. Tipo, coloca lá Lanças um de vidro. montão de lança de vidro de dragão, um monte de escorpião. Ele Acabou. lança, né? Já era, ganhou. Anota aí. hein? Vocês gostaram da É. cena final do episódio? Era esperado, Não sei, né? era esperado, mas era necessário, né, que isso É. acontecesse. Não tinha como acontecer outra coisa pra É. dar o início realmente na guerra. Eu esperava também, mas eu acho que o problema é justamente esse, que foi previsível, sabe? A gente tem falado isso desde o final da outra temporada, sabe? Vai cair, vai cair, vai cair, Tava todo caiu. mundo esperando. Ninguém sabia muito bem como, mas a gente sabia que ia cair. Uma hora ou outra. Então, eu achei legal, a cena foi bonita. Vocês acham tal, que o mas... Tormund sobrevive? Eu não sei. Eu acho que tem tanta gente fazendo hora extra nessa série, que é bem provável que sim. O Jaime sobreviveu, né? Eu acho que ele sobrevive também. Eu acho que o Tormund vai sobreviver pra morrer de um jeito mais heróico na próxima temporada. Espero. Eu gosto do Tormund, eu acho ele um personagem legal. Eu gostei também. Últimas perguntas, temos aí pra encerrar. A Yasmin perguntou, vocês acham que a Cersei estava manipulando o Tyrion durante o encontro? O Célio também fez uma pergunta mais ou menos parecida. Será que não tem um acordo que a série não mostrou entre ele e a Cersei? Não sei. Eu acho que pode ter um acordo que a série não mostrou entre ele e a Cersei. Mas... porque meio que não mostrou a parte em que ela concorda em voltar, né? Sim, pode ser que tenha Então, mais tudo deu alguma a coisa aí. entender que ela concorda a partir do momento que ele fala, você tá grávida, e ela fala, eu só me importo. Né? Ela dá a entender que ela só importa com o filho dela, que ela não quer que os mortos cheguem. Por isso que eu acho que ela usou a gravidez. Eu acho que realmente ela manipulou ele ali, naquela reunião a dois, não com todo mundo. Acho que foi ali que rolou uma manipulação dela. Pra ela, eu acho que já tava tudo planejado de fazer isso. E assim, de uma certa forma, ele falou que ele não odeia os Lannisters, né? Tipo, sim. ele não odeia a família dele. Sim, eu acho bem provável que tenha alguma informação que não foi divulgada ali na resolução entre os dois e que provavelmente vai fazer diferença na hora em que o exército dos Lannister enfrentar a Daenerys. Né? Porque antes eu achava que o final da série ia ser a luta contra os zumbis, agora eu acho que não. Eu acho que o final da série vai ser a luta entre os dois exércitos humanos. Eu acho, realmente. Né? Vai começar, talvez, com a luta contra os zumbis, e é mais, tipo, grande final. E Acho que vai aí- ser entre eles mesmo. Isso Sim. entra parecido com a pergunta que o Gabriel Duarte fez agora. Como vocês acham que vão resolver todos esses conflitos em poucos episódios?
Ah, vai ser que nem... Com morte? Que nem esse episódio. Não, correndo, tudo correndo. Correndo. Corvos a 1000 km por hora. Teletransporte em Westeros, tá? Teletransporte. Ah, isso é meio ruim, né? Gente, o É horrível Sam, isso. em 2 episódios, ele andou o Westeros inteira. É muito Rapidinho. longe. É muito longe, É velho. Ia muito. demorar meses. Depois mas que não. a gente fez aquela matéria do mapa, eu entendi que, tipo, É. tem coisa que é muito longe. É muito É longe, é pra grande o cacete. lugar. Não, e Não ainda é que... assim. Fora que você tá andando numa inverno, terra né? em guerra. E no inverno também. É, e no inverno, sabe? As pessoas iam te parar e perguntar pra onde Pois você tá é. indo, quem é você, Pois é. sabe? É, tenso. Considerações finais, vocês têm? Ai, chega logo 2019. Tomara que não seja 2019, mas se for, tomara que passe rápido. A gente só- tem que esperar o pior, né? Como disse o Mindinho. Tem que esperar o pior. Eu só quero que chegue logo um novo livro. É o que eu mais quero. Estou sendo informado pela nossa produção que tem mais uma pergunta. Qual é lê a aí. pergunta? Será que a Arya não matará o Jaime? E aí? Eu acho que não. Eu acho que... A listinha da Arya até foi esquecida um pouco, né? pouco. Eu acho que as trajetórias dos dois não vão se cruzar. Eu acho que... Ele a tava história... na lista dela? Não. A história do Jaime com a Cersei é muito mais importante do que ele com a Arya, sabe? Eu acho que talvez a Arya mate a Cersei. Isso que eu ia falar. Se tem algum Lannister pra área matar, é a Cersei, né? Eu espero que Acho ela não, lembre da Jaime. lista dela, porque essa é Porque a minha parte preferida da Arya. Ela também esqueceu. Uma das pessoas que está na lista dela é o William Payne, que era o carrasco que executou o pai dela. Ninguém nunca mais falou do William Payne, nem ele se nunca sabe mais onde ele tá. apareceu. Deve tá morto já. Não, ele tá lá em Westeros, tá vivo. Tá? Ele é tio do Podrick, não sei, mas ele tá lá. Mas alguém lembra dele? Alguém citou ele? Não, ela então. já esqueceu. Ela já esqueceu. Eu não sei se ela vai levar pra frente essa lista, não. Desculpa, também acho que Marquinhos, não. acho que... Poxa, Arya. Decepção. Eu acho que ela vai matar muita gente ainda, mas não... Ela tem a faquinha lá de Asfaliriana, né? Então vai matar sim. pelo menos uns caminhantes aí. Beleza. Bom, gente, então é isso. Eu sou o Vitor Bianchini, editor da Mundo Estranho. Estive aqui com Luísa Wolff, nossa repórter, e com o Marcos de Lima, nosso designer. Falamos sobre o final de Game of Thrones. Então é isso, a gente se vê no ano que vem ou em 2019 quando a série voltar. Ai, não. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.